A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Esse é um canal novo, há pouco tempo estreou, e nós desejamos muito que ele chegue às pessoas que talvez não tenham oportunidade de meditar diariamente a Palavra de Deus. E você pode nos ajudar, você pode fazer isso curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para as notificações. E por que disso? Porque assim o algoritmo da rede vai identificar o canal, o acompanhamento desse canal, o interesse por ele, e vai divulgar para muitas mais pessoas que poderão nos ver aqui e refletir conosco os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus narrado por São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Repetindo, Mateus 5, versículos de 13 a 16. E ali está escrito assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essas são, para nós, palavras da salvação. E o que quer nos dizer hoje o Evangelho? Bom, para nos ajudar a refletir no que o Evangelho traz para nós, vamos perceber a dimensão, a importância e a finalidade da nossa existência como cristãos nessa palavra. Jesus recorreu a um elemento muitíssimo utilizado nas cozinhas, muitíssimo utilizado pelas mulheres, pelos exércitos, até para conservar alimentos e assim por diante. E isso durante toda a história da humanidade. Ele recorreu ao sal. E por que Jesus fala isso? Quando ele afirma que nós somos o sal da terra, nós precisamos compreender que o sal, na refeição, tem a função de temperar, de tornar mais saborosa a comida. Primeiro, nem é importante que ele seja em grande quantidade. Aliás, nem deve ser em grande quantidade, porque o excesso torna a comida intragável. Mas também a comida sem o sal fica difícil de comer, não é verdade? Fica sonsa. Então, meu irmão, minha irmã, o sal da terra significa que nós, cristãos, temos a responsabilidade de nos infiltrarmos, nos espalharmos por toda a terra, por todos os ambientes, a fim de trazer para todos que estão ao nosso redor o sabor do Evangelho de Jesus, o sentido, o significado para a nossa vida e para a vida de toda a humanidade, colocando na sociedade como um todo os fundamentos da fé em Jesus, os princípios e os ensinamentos do Senhor. Isso é ser sal da terra. Porém, Jesus adverte que o sal, que perde a sua força, perde o seu vigor, perde o seu sabor, não vai servir mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens, porque não vai ter mais função. Não dá para a gente enfeitar essa mensagem de Jesus e nem para usar meias palavras com o que ele está dizendo. Se nós cristãos que já não vivemos e transmitimos, se nós já não vivemos e nem transmitimos os ensinamentos de Jesus, se não estamos infiltrados na sociedade, no mundo, para salgá-lo com o vigor do Evangelho, provavelmente já deixamos de ser cristãos há muito tempo.
Isso é que Jesus quis dizer, tanto com o fato de sermos o sal da terra, termos uma função na sociedade, como o fato de, se não estivermos cumprindo essa função, perdemos o sentido, o significado de existir. Se nos lugares onde nós trabalhamos, no seio das nossas famílias, nos grupos sociais em que nós convivemos, nós sentimos vergonha, não temos coragem de falar de Jesus e de seus ensinamentos, se nos misturamos com os outros, escondemos entre todo mundo, para não sermos identificados como cristãos, ou se nós adotamos os mesmos comportamentos paganizados e os argumentos para viver assim, eu sinto muito. Mas nós já vamos estar, apesar de termos sido convidados para ser sal da terra, nós escolhemos deixar de sê-lo há muito tempo. Agora vamos pensar um pouco também quando Jesus diz a respeito da luz do mundo. Olha que a lógica demonstra que nos ambientes onde existe luz, né, ela precisa ser colocada no alto, no candeeiro, no alto da casa. E por que disso? É para que alcance os espaços mais distantes, os recônditos mais distantes. Para quê? Para banir as trevas e a escuridão. Essa é a função de nós cristãos, sermos a luz do mundo. E aí, uma observação, quando nós deixamos de sê-lo, provavelmente a escuridão vai aumentando e progredindo. Isso justifica até o fato de nós vivermos esses tempos que nós estamos vivendo agora, de tanta escuridão, de tanto abandono à fé. Eu acho que você até vai concordar comigo, que nós vivemos num mundo de mentiras, onde existe muita corrupção, muita perversidade, muitos crimes, muita violência, injúrias, pecados, transgressões, aliás, das leis divinas. Novamente, Jesus olha para cada um de nós e afirma: vocês são a luz do mundo. Essa luz, quando é manifesta ao mundo através das nossas boas obras, das nossas boas práticas, realizadas explicitamente e em nome de Jesus, por meio de Jesus, com Jesus, elas devem ser efetivamente luz para a sociedade, para que, vendo resplandecer a luz de Deus através de nossos atos, as pessoas possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. O objetivo da palavra de hoje não é julgar você nem a mim, não é falar ou criticar o que nós estamos fazendo. Por isso, a nossa própria consciência, ela mesma pode fazer isso, e de uma forma muito eficiente. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, já não é mais possível adotar um comportamento de neutralidade, uma postura de conveniência diante da palavra de Jesus. Já não dá mais para ser passivo, inconsequente diante do que ele está nos dizendo. Porque se nós não estivermos dispostos a assumir as propriedades de sal da terra e de luz do mundo que nós recebemos lá no nosso batismo, foram incorporadas à nossa condição humana, não é? Nós corremos o risco de ter perdido a nossa essência, meu irmão. Temos nos tornados até imunes à graça de Deus e incapazes de realizar o propósito para o qual nós fomos criados, nós existimos nessa vida. Vamos rezar. Um dia, Jesus, em nossa existência, nós ouvimos o vosso chamado e nos propusemos a segui-lo e empreender todas as nossas forças para que o vosso reino de amor, de esperança e de fé fosse estabelecido aqui nessa terra, nos corações dos homens, de todas as pessoas de boa vontade que recebessem a vossa palavra. Jesus, nós te pedimos, renova nos nossos corações a disposição de ser verdadeiramente sal da terra e luz para esse mundo. Enche os nossos corações e a nossa alma com renovado zelo, com ardor e intrepidez, de maneira que nós nos tornemos corajosos, anunciadores da vossa palavra.
que sejamos cheios do Espírito Santo, Senhor, como os apóstolos lá no cenáculo em Jerusalém, de maneira que nós possamos transbordar, nós possamos exalar a vossa graça com tamanha confiança e com tamanho fervor, que muitos sejam convencidos da força gloriosa, da luz divina que nós carregamos nos nossos corações. Que em nossos gestos, Senhor, palavras e ações, nós possamos transmitir a vossa divina graça, de forma que os homens sejam alcançados e vendo as obras que nós realizamos em vosso nome, o nosso compromisso, o nosso testemunho, eles possam glorificar o Pai que está nos céus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.